e hoje eu vou falar um pouquinho sobre quando reintroduzir o leite de vaca na dieta da mãe APLV, né? Na mãe que está amamentando, que está fazendo a dieta porque a criança está fazendo reação via leite materno. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre como entender esse processo, quem conduz esse processo, quais são as diretrizes dos consensos, né, de alergia alimentar e quando, né, o médico libera para fazer em casa com segurança, como que a gente deve conduzir esse processo também. Então sejam todos muito bem-vindos, podem colocando as perguntas de vocês aí que ao final da aula eu vou procurar responder o máximo que eu conseguir, né? Eu sei que é um tema que sempre traz muita dúvida. Eu, como mãe de alérgico também, é um dos nossos maiores medos, né? Principalmente quando a gente consegue estabilizar a nossa criança, o nosso bebê, a nossa criança maior. Então ela já está bem estabilizada, ela já está sem os sintomas da alergia alimentar. E aí a gente fica numa dúvida tremenda. E no medo, mesmo quando orientado pelo profissional que está fazendo o acompanhamento, né? Dá muito medo de reintroduzir. E muitas vezes, ou esse tempo fica muito alongado, ou não se tem um correto fechamento do diagnóstico, muitas vezes porque a mãe fica com muito medo de voltar ao leite e a criança desestabilizar, a criança voltar a fazer sintomas de pele, como dermatite, urticária e angioedema, né, que é o inchaço. Urticária são as placas vermelhas, a dermatite é uma inflamação da pele. A pele fica com aspecto ali de ressecada, que pode estar ligada à alergia à proteína do leite de vaca. Sintomas respiratórios, né? Aquele chiadinho que está ali sempre presente. Infecções respiratórias de repetição, como bronquites, bronquiolites, pneumonias, ou sintomas gastrointestinais, como a doença do refluxo, que pode estar associada à APLV, alergia à proteína do leite de vaca, como diarreia ou constipação, presença de muco nas fezes, que é como se fosse aquela clara de ovo, né, que sai ali misturada com as fezes, podendo ou não ter sangue, podendo ou não ter falta no ganho de peso, né, um problema no ganho de peso, e até trazendo fissuras anais, que é uma rachadura mesmo que acontece ali no ânus da criança, e assaduras, né, são todos sintomas que podem estar ligados à alergia à proteína do leite de vaca, ou alergia a outros alimentos, porque na verdade o que vai determinar aí, né, gente, a alergia a alimentos não é propriamente o sintoma. O que vai determinar é o grau de sensibilidade da criança, e aí os profissionais que estão acompanhando o caso vão conduzindo na medida, né, para a gente conseguir identificar realmente a quais alimentos as crianças reagem. Isso é importante. Eu sempre reforço aqui com vocês, alergia à proteína do leite de vaca é a alergia a alimentos mais frequente. O leite é o principal alimento alergênico, né? O leite de vaca é o principal alimento alergênico, mas a gente tem que entender que é uma criança atópica. Então, o que é isso? Né? É uma criança que tem o sistema imunológico mais hiperreativo, por conta de uma imaturidade dessas células de defesa, porque a criança nasce com poucas células ainda pouco treinadas, né, para essa guerra de defesa ao corpinho ali contra fungos, bactérias, vírus, protozoários, né, porque realmente essas células vão identificar a proteína desses organismos para combater a entrada, porque eles realmente fariam mal ao corpo da criança, trazendo doenças. Por uma imaturidade, reconhece também proteínas alimentares como potenciais agressores aí do corpinho da criança e começa a fazer guerra, né? Então essas reações todas que eu falei aqui anteriormente, sintomas de pele, respiratórios ou do trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus, é uma guerra desses nossos soldados, né, tentando impedir com que a proteína do alimento entre no nosso corpo. E a criança, ela tem esses soldados mais hiperreativos, né? Eu falo que a hora que vagalume vira bomba atômica. Então eles veem ali um tracinho de uma proteína, pode entender como um potencial agressor no corpo e começa a fazer reação alérgica
para tentar expulsar aquela proteína do corpo, para que aquela proteína não seja absorvida pelo organismo. Então é uma criança que tem uma tendência a apresentar mais alergias, tanto a outros alimentos, quanto também tem uma possibilidade, né, gente, de apresentar outras alergias aí, alergias respiratórias, aeroalérgenos, outras substâncias. A gente tem que, né, eu sempre falo aqui para vocês da marcha atópica, que é uma questão aí que os estudos já vêm mostrando muito fortemente. A criança nos primeiros anos de vida, né, essa criança atópica, que geralmente tem uma genética de atopia, então pai, mãe, tios, avós, geralmente tem alguém ali da família que já trazia uma alergia, mesmo que não seja alimentos, né, mas a gente sabe que se, por exemplo, a mãe for alérgica, a criança tem 40% a mais de chance de nascer com alergia alimentar. E não precisa ser alergia alimentar da mãe, tá? Pode ser alergia a fungos, ácaros, pelos de animais, pólen, né? Outros medicamentos, né? Qualquer outra substância. E se pai e mãe são alérgicos, aí a criança já tem 80% de chance a mais do que outras crianças. É chance, né, gente? Nada é 100%. É percentual, é aumento do fator de risco. Então teria uma chance maior também de ter ali, expressar uma alergia a alimentos, né? Aqui no meu caso, eu sou muito atópica, né? Tenho muitas alergias respiratórias. Depois, mais tarde, fazendo a dieta para amamentar meu filho, eu também descobri alergias alimentares, né? Ao leite, que eu não percebia que o leite comprometia muito a minha parte respiratória. E depois, pelo meu uso frequente da soja, porque eu não estava conseguindo mais tomar leite e me sentir bem, eu também desenvolvi uma reação à soja, com refluxo. E o meu marido também, né? A família dele tem uma genética muito grande de alergia, e no caso deles, alergias alimentares mesmo, né? Minha cunhada é a PLV até hoje, ele tem várias primas com alergia a alimentos, ele faz alergia a camarão. Então eu falo que por aqui eu acho que essa chance era acima de 80%, não tinha muito como o João Arthur escapar da alergia alimentar não, né? Mas a gente tem que lembrar que são chances, né? São percentuais. E a criança pode fazer reação alérgica a outros alimentos. Mas quando a mãe tem que fazer a dieta, né? Isso é importante sempre reforçar aqui com vocês, porque eu vejo muita mamãe aí às vezes fazendo a dieta sem necessidade, né? Acontece, né? Por isso é tão importante, gente, um bom acompanhamento médico e de nutricionista, ambos especializados no tratamento da alergia alimentar, né? Que realmente entendam todos os processos, entendam como a alergia funciona, saibam te orientar de verdade, né? Porque nem toda criança reage via leite materno, nem toda criança. Principalmente as crianças IgE mediadas, né, que nessa guerra, porque a gente tem vários tipos de soldados, né, gente? A gente tem muitas células de defesa, vários tipos. E a gente tem um grupo muito específico que eu falo ali, que são os soldados do CrossFit, né? São soldados bombadões, fortes, eles percebem essa presença da proteína de forma muito rápida e fazem reação muito rápida, em até 2 horas, reações aí de placa vermelha, né, que a gente chama de urticária, e angioedema, que são os inchaços, geralmente das partes mais molinhas ali do rosto, né, incha a boca, incha o olho, a pessoa fica até um pouco desfigurada. Eu já tive isso com medicamento, né, nunca tive com alimento, e é desesperador realmente, né? Eu tive edema de glote também, né? Quando a reação ela é muito ampla, envolve mais de 2 sistemas do corpo, então pode pegar, por exemplo, pele e respiratório, sistema circulatório, cardiovascular e gastrointestinal, porque também pode dar vômito, diarreia. Isso a gente chama de anafilaxia, né? E quando esse corpo reage tanto que dá uma parada no sistema cardiocirculatório, tem um choque anafilático, que é gravíssimo, com risco iminente aí de vida, né, para as pessoas, para a criança que faz esse tipo de reação. Então, nesse tipo de reação, né, do sistema ali que envolve anticorpos, geralmente, na maioria dos casos, né, como eu sempre reforço aqui para vocês, em alergia, muito cuidado, né? Nunca diga nunca, nunca diga sempre. A questão do tratamento das alergias alimentares, ela realmente traz essa dificuldade para a gente. Perdão, gente.
Ela traz essa dificuldade porque cada criança reage de uma forma, né? Não tem um alérgico exatamente igual ao outro. O grau de sensibilidade vai ser diferente, às vezes o conjunto de alimentos que reage é diferente, o conjunto de sintomas é diferente e eles também podem mudar ao longo aí da caminhada das alergias do processo. Ainda tem isso, né? A criança pode fazer sintomas diferentes e vias diferentes para determinados alimentos, isso também pode acontecer. Então, para a criança que está em aleitamento materno exclusivo, é muito mais difícil, não que não tenha casos, porque tem, tá? Mas é muito mais difícil, é menos provável que a criança faça reação de placa vermelha e inchaço. Esse tipo de reação, na grande maioria dos casos, vai acontecer na criança quando é introduzido fórmula, né? Principalmente de forma bastante precoce aí na criança. E muitas vezes, né, gente, a gente sabe que essa fórmula é introduzida ainda lá na maternidade. Algumas vezes os pais nem ficam sabendo, né? Ainda tem essa prática em algumas maternidades, não tem essa parte, né, do parto ali humanizado. Então, enfim, crianças que ainda vão para berçário, né, mesmo que não tenha uma real necessidade, que poderiam ficar ali ao lado dos pais o tempo todo, mas acabam indo para berçário à noite, para a mãe descansar e acabam oferecendo fórmula, isso ainda acontece, né, ou muitas vezes, porque também acontece alguma questão ali no parto, né, por conta ali de eventos com a mãe ou com a criança, que essa criança, né, tem uma impossibilidade ali da mãe amamentar logo naquelas primeiras horas, né, algumas coisas graves que acontecem, a mãe precisa ficar internada, ou a criança, ou nasce com alguma condição especial que tem que entrar com o uso de fórmula mesmo, né? Os estudos recentes, os mais recentes, já mostram que esse tipo de prática é um fator que aumenta o risco para a criança desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, na grande maioria dos casos, sintomas de placa vermelha e inchaço via leite materno é mais difícil. Quando a criança apresenta esses sintomas só quando é dada a fórmula do leite de vaca para ela, gente, né, lógico que tudo pode mudar, né, o grau de sensibilidade da criança pode mudar ao longo do tratamento, mas inicialmente a mãe não tem necessidade de fazer a dieta. Tá? Então conversem isso muito bem com o médico de vocês, expliquem como foi a história clínica, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, reforço para vocês a importância da história clínica. O que aconteceu? Como a criança começou a apresentar esses sintomas para que o médico consiga analisar de forma correta, inclusive para fazer o fechamento do diagnóstico correto, né? Então, a criança vai apresentar esses sintomas só tendo contato ali com fórmula, ou a criança maior, quando vai fazer a introdução de alimentos, introdução ali de derivados do leite ou do próprio leite de vaca, né? Que a gente sabe aí que isso é ideal que seja feito mais perto ali de um aninho, depois de um aninho. Aí quando deu ali um queijo, um creme de leite, um próprio leite de vaca, aí a criança começou a apresentar sintomas. Então, muito possivelmente a mãe não precise fazer a dieta, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa reintrodução do leite, então a criança está em aleitamento materno exclusivo ou mesmo que esteja com aleitamento mesclado, se ela já começou a apresentar esses sintomas antes da introdução da fórmula, a gente vai suspeitar que a criança possa reagir via leite materno. Ou se as duas coisas já começaram juntas, né? A mãe está em aleitamento, mas logo já desde o início já começou a fazer ali uma complementação com fórmula. E hoje não é dia da aula aqui para falarmos sobre necessidade ou não de complementação, tá, gente? Vamos dizer que realmente é necessário complementar. A gente sabe que na maioria dos casos não há necessidade, mas tema para outra aula. Então, desde o início já faz ali aleitamento materno com complementação de fórmula. Realmente fica difícil saber se a criança reagiu só à fórmula ou ao aleitamento. Então, inicialmente, o médico pode propor uma dieta para a mãe, né, até para conseguir fechar de forma correta esse diagnóstico. E a reintrodução do leite, gente, na dieta materna, ela vai acontecer em dois pontos específicos, tá? Porque a gente tem o TPO para fechamento do diagnóstico, e TPO para avaliar a tolerância. Isso é importante, são dois momentos. O que é TPO? Teste de provocação oral. O que consiste esse teste, né? Ele é o teste ouro
para o fechamento do diagnóstico da APLV, alergia ao leite de vaca e outras alergias alimentares. Então, se suspeita ali por conta da história clínica, né? O médico vai suspeitar ali que a criança possa ter alguns sintomas desses que eu já falei aqui no início da aula, que podem estar relacionados à PLV. É lógico que esses sintomas também, gente, podem estar ligados a outra patologia, né? Então, se ele vai investigar a PLV, ele vai fazer o TPO, vai conduzir ali o TPO, exatamente para saber se realmente é alergia ao leite de vaca ou para excluir esse diagnóstico e investigar alguma outra causa, né? Isso é importante também. Então, avalie a história clínica, o que aconteceu, quais são os sintomas, quando a criança começou a apresentar esses sintomas. Foi via leite materno? Então, a mãe faz a dieta. Perfeito? Ou tem alguma possibilidade de ter reagido via leite materno? Inicialmente a mãe faz a dieta também, e aí se está com fórmula junto, troca a fórmula também por uma fórmula hipoalergênica, né? Já dei aula aqui para você sobre os tipos de fórmulas que a gente tem aí hoje no mercado para crianças APLV. Então, o médico vai orientar a troca da fórmula e mãe faz a dieta. Por 30 a 45 dias inicialmente, tá? Se a criança faz sintomas que ela possa apresentar aquela produção daquele soldado que é o anticorpo, então quando ela faz urticária, né, que são as placas vermelhas e edema, ou se ela tem dermatite atópica, porque pode ser que o corpo produza um pouquinho de anticorpo, ou asma ligado à alergia, ou se for uma criança já mais velha, porque geralmente acomete crianças mais velhas, né, que tem ali uma suspeita de esofagite eosinofílica, gastrite ou gastroenteropatia eosinofílica, o médico vai pedir também alguns exames que podem auxiliar no fechamento do diagnóstico. Mas exame isolado não fecha diagnóstico de alergia alimentar, isso é muito importante. E é só para esses sintomas. Se a criança faz, gente, sintoma tardio, respiratório e gastrointestinal, de refluxo, a constipação, diarreia, muco, sangue nas fezes, fissura e assadura, ou vômitos, né? Vômitos mais tardios, não vai ter exame para fechar diagnóstico, tá? E o médico não vai pedir, não precisa de exame. O médico, para esse tipo de sintoma, é história clínica e TPO. Então, orienta ali a dieta, muito bem orientada, né? E os cuidados do dia a dia, sempre reforço isso aqui com vocês, né? Muito importante, porque só falar tire leite e derivados da dieta, a gente sabe que isso não nos ajuda muito, né? Todo mundo que já escutou esse tipo de frase, como eu escutei, foi para casa e tentou fazer o melhor que pôde, na grande maioria dos casos não deu muito certo. A criança até pode ter apresentado uma melhora, como foi o caso do meu filho, mas ele não melhorava completamente. Mas enfim, né, o profissional vai fazer toda a orientação ali de como tirar leite e derivados da dieta, o que a família tem que observar, onde pode ter leite de vaca, né, como fazer isso, se eu tiro o leite de vaca, o que eu coloco para substituir, porque tem que orientar a dieta, né, gente? A dieta e a vida não consiste em tirar. Se eu tiro, o que eu substituo para que a mãe não tenha carência nutricional, para que ela continue produzindo aí o leite, né, de vaca. Tem que ter uma parte da conversa também para acalmar esses ânimos, né, gente? A gente fica assim, eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, sabe aqueles momentos da vida que realmente você tem a sensação que o chão abre? Não sei se vocês passaram por isso. Mas eu tinha uma noção, né, como eu estudei na faculdade, eu tinha uma noção maior do que era alergia à proteína do leite de vaca, e sempre escutar que os nossos filhos têm alguma coisa, eu não sei, parecia que eu estava andando em nuvens, assim, eu fiquei meio abobada, sabe? Eu saí do ar, assim, algumas horas. É maluco, né? Desesperador. 1000 vezes a gente prefere que aconteça com a gente e não com os nossos filhos, né? Então, quando você recebe esse diagnóstico, a possibilidade diagnóstica, porque o médico vai fechar realmente esse diagnóstico de forma bem fechada depois de 30, 45 dias, né? Depois desse TPO, esse é o correto, essa é a forma correta de fechar diagnóstico. Antes disso, é uma possibilidade diagnóstica, né? De ser alergia à proteína do leite de vaca. Tem que se explicar, né, para essa família, se tem gravidade ou não, se para aquela criança, dependendo do sintoma que ela apresenta, se tem risco de vida ou não, porque para alguns alérgicos sim pode ter risco de vida, ou se aquele sintoma não traz risco de vida para a criança, como que vai ser a condução, expectativas de cura, né? Como que fica a vida, porque envolve, gente, a gente sabe que não envolve só dieta, não é simplesmente tira leite e derivados, né? Isso impacta muito na nossa parte psicológica, emocional, social,
né, em fazer essa dieta, traz muito medo, muita culpa, né, mãe, oh meu Deus, nasce um filho, nasce uma mãe que se culpa, né? Eu tenho um módulo desse, um vídeo desse dentro do meu programa online de acompanhamento para crianças com alergia alimentar, e eu falo com todas as minhas mamães que participam do meu programa. Né, eu faço sempre nas mentorias um resumão desse módulo, desse vídeo, e eu sempre converso muito com elas nesse sentido, porque né, como a grande maioria das mães, a gente se culpa muito pela alergia alimentar dos nossos filhos. E, eu tô fazendo errado, é isso, ele não tá, principalmente, né, não tô falando é só a mãe que amamenta, não, mas a mãe que amamenta ainda tem uma carga, porque fica parecendo que a criança está passando mal por uma deficiência da mãe, porque é o leite materno dela que está fazendo mal. E não é, né? Eu reforço isso o tempo inteiro. Leite materno é ouro, leite materno é cura, é aconchego, é desenvolvimento, é remédio, é alimento. Então, leite materno, gente, não causa alergia em criança, tá? Isso é muito importante para que vocês se sintam seguras em amamentar. O que está acontecendo é que algumas proteínas da alimentação estão passando, né, mesmo digeridas ali pelo trato gastrointestinal da mãe, acabam passando ali pedacinhos via leite materno, chegando a essa criança. Então a criança faz reação a alimentos que a mãe come, não a proteínas do leite materno. O que é produzido pela mãe, gente, não faz mal ao bebê, a PLV. Tá? De verdade. Tanto é verdade, né? E ainda bem que é verdade, que a gente consegue fazer com que a criança estabilize, pare de ter essas reações alérgicas, fazendo uma boa dieta e o controle do dia a dia aí com as mamães, né? Então é plenamente possível, porque se fosse o leite materno, se o problema fosse proteína do leite materno, a gente não conseguiria fazer a dieta e a criança ficar bem. Aí realmente, né, não poderia amamentar. E não é o caso, muito pelo contrário, né? A recomendação é continuar amamentando. Então, esse primeiro processo de reintrodução do leite na dieta materna vai acontecer dentro do TPO de diagnóstico, que é 30 a 45 dias depois ali, né, que a família foi ao médico, que ele avaliou a história clínica, os sintomas e entendeu que pode estar ligado à PLV e pediu para fazer a dieta. Tá? Vai pedir exames ou não, dependendo dos sintomas, porque eu já falei que com você, sintoma tardio não tem exame não. Ele vai olhar a história clínica e vai instruir o TPO. Maravilha, então essa família foi super bem instruída, a mãe tá ali segura, o pai tá ali seguro, né, como fazer essa dieta de forma correta, quais são os cuidados do dia a dia, dependendo ali do grau de sensibilidade que a criança possa ter, né, foi todo muito bem instruído, maravilha. Então a família vai para casa e começa a fazer a dieta e os cuidados do dia a dia. Isola a criança aí da proteína do leite de vaca ou até de outras proteínas já inicialmente, dependendo da análise da história clínica, tá, gente? Porque em alguns casos pode até ser que nesse início se opte por fazer uma restrição maior na dieta, mas uma restrição maior não é assim, fazer restrição de 6, 8, 15 alimentos direto, não é isso, tá? Às vezes ali de 2, 3 alimentos no máximo, pode-se pensar numa questão de traços domésticos no início, para a criança estabilizar o mais rápido possível, né? É a forma que eu gosto de trabalhar e quando o médico trabalha dessa forma, é a forma que eu mais me conecto, né? Porque de cara a gente quer fazer com que a criança fique bem o mais rápido possível. E a gente sabe que quando a criança está muito inflamada, está extremamente em reação, o sistema imunológico, os guerreiros ali estão no campo de batalha, então é a hora que o vagalume vira bomba atômica, passa um rastrinho de proteína ali, mesmo que não seja proteína do leite, ou que seja um pedacinho da proteína do leite, as células já estão ali no campo de batalha, vem e faz reação. Então, nesse primeiro momento, é importante fazer uma restrição um pouco maior, até para que o médico consiga fechar bem esse diagnóstico, tá? Então, o médico vai propor ali, o nutricionista vai auxiliar, vai instruir a dieta, né, os cuidados do dia a dia, dependendo do que a criança está apresentando, vai instruir essa dieta para a mãe. Ok, 30, 45 dias. A criança melhorou? Maravilha. É a PLV? Calma. Tem que reintroduzir o leite na dieta materna, tá? E aí, gente, o consenso de alergia alimentar, ele fala para já voltar, por exemplo, com um copo de leite de vaca aí na dieta da mãe. É uma questão que eu sempre
pondero muito junto com os médicos que fazem o acompanhamento, né, das minhas famílias aí, eu converso um pouquinho com a mãe, conversa com o médico, olha com eles, a gente pode fazer de uma forma um pouquinho mais gradual, porque o que acontece, né? O consenso está lá, vamos entrar com um copo de leite na dieta materna, para ver se a criança volta a fazer os sintomas. Por quê, gente? Nesse meio tempo, a criança apresentou ali alguns sintomas e pode ter sido uma urticária causada por uma outra substância, uma inflamação intestinal causada por uma gastroenterite, uma virose, uma reação respiratória realmente causada por uma infecção, né, de algum outro micro-organismo, e solucionou. A criança curou naquele meio tempo. Então, por isso que é tão importante reintroduzir o leite de vaca, para saber se realmente reintroduzindo voltaram os mesmos sintomas, aí sim o médico vai conseguir fechar o diagnóstico de forma bem fechada, tá? Porque só retira e melhora pode ter sido uma coincidência, pode ter sido uma reação ali, uma reação, por exemplo, uma questão ali autolimitada, como são as viroses, né? Que geralmente tem um tempo ali, até 14 dias, o corpo combate aquele vírus e se cura. Né? Pode ter sido. Então, é importante tirar, mas é importante reintroduzir de forma segura para ver se a criança realmente vai voltar a fazer aquelas reações, para que o médico consiga fechar de forma assertiva, né? Fazendo TPO de forma correta, para que não haja dúvida que a criança realmente tem alergia ao leite de vaca que a mãe estava consumindo. Tá? Então conversem aí melhor com o médico que está fazendo o acompanhamento de vocês, para ver se nesse momento da reintrodução pode ser um pouquinho mais gradual, sabe? Porque eu acompanho, né, várias famílias dentro do meu programa de acompanhamento para crianças com alergias alimentares, né, gente? Não é só a PLV, é como eu sempre falo. A criança PLV é atópica, ela tem uma possibilidade de fazer alergia também a outros alimentos. Não que todas vão fazer, mas tem uma possibilidade, a gente tem visto um crescimento maior, né, de alergia também a alguns outros alimentos. Então, meu programa eu atendo todo mundo, de todas as idades, né? Tenho bebezinhos, crianças menores, crianças maiores, eu tenho criança de 10 anos, tá? Tanto com reação IgE mediada quanto não mediada. Eu tenho algumas crianças, gente, por mais que seja um pouquinho fora da curva, que fazem reações tardias, né, que não é por anticorpo, maiorzinhas, acontece, tá? Então, o que eu percebo? Quando esse TPO para fechamento do diagnóstico foi feito dessa forma, assim, a mãe já tomando logo de cara 1 copo, 2 copos de leite de vaca por dia, vários dias, quando a criança realmente a PLV reage, a criança reage muito, inflama muito, né? Isso pode influenciar. É lógico que a reação da alergia alimentar, muitas vezes, ela não é dose dependente, né? O que é isso? Para algumas crianças, uma minúscula quantidade de proteína, às vezes uma proteína que ela cheira, né? Porque quando a gente sente o cheiro do alimento, está entrando proteína no nariz. Tem criança que cheira o alimento, faz uma reação enorme, né, de anafilaxia, que é grave, envolve vários sistemas, tem o risco de um choque anafilático, pode fazer FPAS, enfim, que são os vômitos a jato, né, de difícil controle, é uma reação um pouco tardia, que não tem exame, mas que também tem um risco porque a criança pode fazer uma queda de pressão, né, por uma desidratação, porque perde muito líquido, e tem risco de choque hipovolêmico, por queda de volume sanguíneo. Com pequenas quantidades de proteína, mas principalmente na criança que faz sintoma tardio, respiratório ou gastrointestinal, se a gente dá muita quantidade de proteína, se chega uma grande quantidade, essas células tendem, né, assim, a recrutar mais soldados e a inflamação persistir por mais tempo e a criança fazer muitos sintomas. Então, vamos caminhando, né? Eu gosto de fazer uma coisa mais gradativa. O médico, lógico, é ele que vai determinar, mas conversem isso com o médico de vocês, tá? Então, esse é o primeiro momento, o TPO para fechamento do diagnóstico. O segundo momento para reintrodução, gente, do leite na dieta materna vai ser para avaliar se a criança já está tolerante. Então, nós já temos um diagnóstico muito bem fechado, a criança é a PLV, ou faz também reação ao ovo, ou faz também reação à soja, ou faz ao trigo, à banana, ao milho, a um legume, uma cenoura, que seja, né? Que a gente sabe que todo alimento que tem proteína tem chance de alguma criança fazer reação alérgica, né? A gente tem os mais alergênicos, mas sabidamente hoje,
Tem cerca ali de 180 alimentos que alguma pessoa já fez reação alérgica. 180, né? Olha que diversidade. Falando, a boca vai secando aqui. Então, estava falando aqui, né, da questão do TPO, que esse processo de análise da história clínica, exame quando o sintoma for, tiver poder ter a presença do anticorpo. O médico vai pedir alguns exames para auxiliar no fechamento do diagnóstico. E TPO, são esses passos, né, gente? História clínica são sintomas, o que está acontecendo com a criança. Exame, dependendo dos sintomas que a criança apresenta, se puder ter produção de anticorpo. E TPO, teste de provocação oral. Então, fez todo esse processo, fechou. A criança é a PLV. E esse processo pode ser feito para qualquer alimento, tá? É assim que o médico vai fechando o diagnóstico das alergias alimentares. E aí fez isso, já se sabe a quais alimentos ali a criança apresentou alergia via leite materno, né? Hoje a gente está falando da questão da reintrodução do leite via leite materno, né? Dieta da mãe, quando a criança reage via leite materno. Aí a gente vai fazer mais para frente um processo para ver se a criança já está tolerante, né, a mãe comer leite derivados ou outro alimento. O que o consenso de alergia fala pra gente? É o consenso da ASBAI, né, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Tá aí liberado para todo mundo acessar pelo Google, tá, gente? Coloquem aí, leiam, é importante, né? Eu falo que informação salva, é muito importante a gente não ser leigo, totalmente leigo no que os nossos filhos têm. Então leiam, o consenso tá aí para todo mundo. Então lá, para a criança já é não mediada, né, que geralmente faz reação via leite materno, eles colocam que um tempo aí para TPO, né, de avaliação de tolerância, para ver se a criança já está tolerando a mãe comer leite derivados e não reagir via leite materno, porque é um processo de tolerância, tá? Isso acontece, eu vou falar sobre esse processo. Então, o tempo que eles orientam entre 3 a 6 meses da última reação, tá? Então, a criança estabilizou. Estava lá em reação. A família foi muito bem orientada, sabe como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia. A criança parou de reagir. Maravilha. E aí, espera ali entre 3 a 6 meses. Quem que vai determinar o tempo aí, gente, para o TPO de tolerância? É o médico, tá? Então, o médico vai avaliar, não é a avó, não é o nutricionista, não é o pai, não é a vizinha pentelha lá, não é ninguém, é o médico que vai olhar qual que é o melhor momento de fazer esse TPO, essa reintrodução da proteína do leite de vaca via alimentação da mãe, tá? E aí, ele vai orientar. Então, não, realmente a criança está estabilizada há 3, 4, 5, 6 meses, dependendo dos sintomas que ela tinha apresentado e do grau de sensibilidade, está no momento de fazer a reintrodução, tá, do leite de vaca na dieta materna. E aí tem um passo a passo, porque a criança, gente, ela vai tendo níveis de tolerância, isso é importante entender. Geralmente, na grande maioria dos casos, a criança que é a PLV, ela não vai logo de cara já tolerar o leite de vaca integral assim na dieta da mãe. Ela vai ganhando, né, confiança, é como se o sistema imunológico fosse ganhando confiança ali, fosse ficando menos reativo, né, vai amadurecendo e ele vai tolerando a proteína do leite de vaca em algumas formas diferentes. Então, geralmente, nunca diga nunca, nunca diga sempre, lembra? Mas geralmente a criança, ela já fica tolerante, né, ao contato com a proteína do leite de vaca via alimentação da mãe, via leite materno, primeiro, né, e depois vai ficar tolerante a proteína do leite de vaca sendo dada diretamente nela. Então, sempre evoluir e testar na dieta materna primeiro, antes de mudar a fórmula, por exemplo, ou antes de dar o alimento direto para a criança. É sempre mais seguro, porque é uma forma ali que a proteína está chegando na criança mais quebradinha, porque passa pela digestão da mãe, certo? E aí a gente vai avaliar até para poder liberar essa dieta materna, né, gente? Isso é importante também. Só quem fez a dieta, como eu fiz aí, sabe que é possível, com certeza, mas falar que, ai, que delícia, que fácil, né? Principalmente para quem tem costume de tomar leite e derivados, a gente sabe que não é
né, a mil maravilhas, é uma restrição, uma mudança de hábito, requer esforço, requer conhecimento, né, e muita dedicação. A gente sabe disso, eu não sou hipócrita aqui de falar, ai não, super tranquilo fazer dieta de leite e derivados para quem toma leite. Agora, claro, se é uma mãe vegana que já tem essa opção, já está mais acostumada, é uma opção dela. Quando é opção nossa, gente, é muito mais fácil, né? Quando não é opção, quando a coisa vem assim e a gente precisa fazer, é muito mais difícil, né? A gente tem até mais bloqueio, mais dificuldade. Então, claro, para as famílias que já têm essa opção de não tomar leite e derivados, é tudo muito mais tranquilo. Tem uma adaptaçãozinha ou outra ali que a gente tem que fazer, porque a proteína do leite não vem só, né, pelos alimentos, mas é mais fácil, né? Mas tudo bem. E aí a gente vai testar esse leite na dieta da mãe. Então a gente começa, gente, a primeira fase de tolerância da proteína, geralmente, é quando a proteína ela passa por um processo térmico, quando ela é aquecida. Porque quando a proteína do alimento, tá? E aí do leite, qualquer outro alimento, quando ela é aquecida, essa proteína ela muda a configuração dela. Pensa aqui comigo numa aranha. A proteína ela tem uma estrutura muito louca, assim, é uma estrutura terciária, então tem um corpinho, tem umas perninhas, tem umas coisas assim, ela parece uma aranha embolada ali, vamos dizer, né? E a célula de defesa, os soldados, percebem que aquela proteína chegou ali no corpo porque eles encaixam nela. Então é um sistema quase que de chave e fechadura ali, uma encaixa na outra e reconhece que é proteína do alimento, né, por uma imaturidade está reconhecendo que é agressor e começa a fazer reação alérgica. Então, se essa proteína ela passa por um processo térmico, ela muda a cara dela, né? Eu falo aqui sempre com as minhas alunas, gente, pensa que é uma proteína que está indo para um baile de carnaval e está assim de máscara e está bem disfarçadinha ali, com uma máscara que tampa o rosto dela todo. Né? Então ela vai disfarçada. Então, dependendo do grau de tolerância que a criança está, no grau de evolução que ela está ali dentro do tratamento das alergias alimentares, né? O quanto ela já está um pouco mais tolerante, a criança tende a adquirir tolerância a essas proteínas assadas primeiro, porque a proteína, ao invés de estar assim, né? A célula vem em caixa, ela faz assim, ó. Aí a célula de defesa chega aqui, não é você mais não, então não vou fazer reação alérgica, você não é proteína do leite de vaca mais, mas é porque ela foi assada, tá? Então geralmente é o primeiro processo de tolerância. Então, para avaliar a tolerância, a gente vai fazer esse tipo de introdução primeiro, aí depois a gente vai passar pelos derivados do leite, né? Derivados, porque também tem ali um processo de fermentação, né? Muda um pouquinho ali, tá? A estrutura é como se a proteína ficasse, sabe aquelas máscaras de carnaval lá de Veneza, né, que é só aquela máscarazinha no olho, ela dá uma disfarçadinha. Então pode ser, né, que dependendo do grau aí que a criança já está evoluindo no tratamento, pode ser que também as células de defesa não reconheçam a proteína do leite de vaca em derivados. Então seria um segundo grau ali, um segundo degrau, né? Vamos dizer que é uma escada que a gente vai subindo aí no processo de tolerância. Então o segundo degrau seria a proteína do leite em derivados. E por último a gente vai testar o leite de vaca mesmo na dieta materna. Por que que é importante, gente, não pular essa fase? Ah, não, já vamos mudar a fórmula, né? Quando a criança tem fórmula, já vamos mudar a fórmula da criança, ou então, quando a criança é maiorzinha, já vamos testar o leite direto na criança. Porque o que acontece? Se a gente não faz esse teste na dieta materna primeiro e muda a fórmula às vezes, ou introduz o alimento direto na criança, se a criança reage, a gente não sabe se via leite materno ela já toleraria. E aí a gente corre o risco de, às vezes, não liberar a dieta materna e a criança já está tolerante via leite materno, entende? Então a gente acaba sacrificando mais essa dieta da mãe, tentando pular etapas, tentando fazer as coisas às vezes, né, ou porque não teve orientação, ou porque quer fazer mais rápido, e a gente pula etapa de forma desnecessária e muitas vezes já tolera via leite materno, mas ainda não tolera direto nela. Aí você pulou, não sabe, e a mãe continua lá em dieta, né? Então isso é importante, fazer o passo a passo.
eu sempre falo aqui para vocês, né? Eu tenho vários bordões, né? As minhas alunas já sabem disso. Eu pedi até para a moça que trabalha comigo fazendo design fazer umas bonequinhas minhas com as minhas frases, né? E é muito engraçado, gente. Até ter aluna minha aqui, as meninas começam a falar as minhas frases, né? Eu falo, gente, pressa é inimiga do alérgico, pressa é inimiga do alérgico. Vamos aos poucos, né? A gente não perde por ir mais com calma. Eu até, muitas vezes, eu até acho que a gente pode acelerar um pouquinho, eu falo, vai lá, conversa com o médico e tudo, mas a família não está segura, a mãe não está segura, não adianta, não adianta. Parece que quanto mais insegura a mãe tá e tudo, a coisa tende a não funcionar. Então, quanto mais devagarzinho a gente faz, dependendo da mãe, dependendo da família, tende a dar mais certo. Sempre que a gente faz as coisas com mais segurança, gente, eu sou muito de energia, eu acho que isso influencia, né? Então, se a gente está com uma energia boa, de confiança, a coisa tende a dar muito mais certo. Por exemplo, né, eu já atendi famílias que a mãe estava com um pé atrás, assim, sabe, no meu atendimento, né? Eu acho que os outros profissionais de saúde que estão aqui me assistindo também podem falar isso. E tem gente que já vem assim pra gente, né? Eu acho que, enfim, cada um com a sua história aí, não sei por quais profissionais já tinha passado, quais experiências tinha, ou se era da pessoa mesmo, já chega com tanto pé atrás, sabe aquele tratamento que não vai legal? A coisa agarra? Gente, energia é tudo. E eu falo isso com profissional de saúde também, né? Enfim, a gente tem um momento ali, tem um profissional de saúde que a gente mais se conecta, ou a pessoa fala de uma forma que a gente gosta mais. Tem essa coisa de energia mesmo, né? O famoso meu santo bateu ou não bateu, tá tudo bem. Não tá legal, troca, a gente tem possibilidade de trocar de profissional, né? Qualquer profissional de saúde. Como eu também, de verdade, já tive mamães que começaram a tratar comigo e tudo que eu falava, sabe, trocava assim, não é isso, porque é isso, não é aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu sempre explico o porquê, né? Comigo nada faz isso, faz aquilo. Vamos fazer isso na dieta, troca esse alimento por esse, vamos compor dessa forma, né? Para você ter um aporte melhor de nutrientes, vamos fazer assim. Esse cuidado no dia a dia às vezes é importante nesse momento e a pessoa tá tão fechada, tá com tanto pé atrás que não faz, né? E aí começa a dar errado, Então, isso é importante também, né? A gente tá mais segura possível. Então, se a gente faz os processos mais devagarzinho, a gente adquire mais confiança e a coisa tende a fluir muito melhor. Essa é a minha experiência profissional, tá, gente? Eu sempre passo aqui muito para vocês a minha experiência. E sempre nas minhas experiências tem o meu sentimento como mãe de alérgico, como eu gostaria, né, de ter sido tratada. Muitas vezes eu tentei esse tipo de ajuda, porque no início eu era só uma mãe de alérgico, né? Não era especializada no tratamento, isso há 4 anos atrás, e eu precisava de ajuda, precisava de uma palavra acolhedora, precisava de explicações para que isso me fortalecesse, me desse mais segurança. E aí eu escutava só, tire leite derivados da dieta, leia rótulos. Tire leite derivados da dieta, leia rótulos, o seu filho é PLV. Ai, que lindo, gente, tá bom, isso aí eu já escutei, mas e aí? E aí? Né? Por isso que eu sempre tento, ao máximo, fazer diferente, instruir realmente as minhas mamães, explicar o porquê da dieta, explicar como as coisas acontecem e ir o mais devagar na medida do caso, na medida que a mãe me mostra que não está muito confiante, a gente vai devagarzinho e a coisa tende a fluir muito melhor, tá? Então conversem isso aí também com os médicos de vocês, né? Falem, gente, do processo de insegurança que vocês estão, né? Perguntem os porquês. Eu recebo aqui, gente, ó, tô aqui com a minha caixa, o meu direct lotado, tô fazendo o meu melhor. No fim de semana eu respondi mais de 100 directs, mas eu não consegui responder todo mundo. E a caixa já tá lá lotada. Eu sempre faço o meu melhor para conseguir responder a vocês pelo menos uma vez. Né? Lógico que são respostas gerais, não substitui o que o médico e o nutricionista que acompanham vocês aí, né, estão conduzindo o tratamento, mas eu tento colocar uma luz ali no que vocês estão me perguntando, tá? Quando eu não sei, eu também não sei, quando é parte médica, e tá tudo bem, eu falo lá com vocês, né? Mas muitas vezes vocês me perguntam assim, Juliana, o médico pediu isso, mas por que ele pediu? Por que vocês não perguntaram para ele, gente? Pergunta!
sabe? Eu fico vendo às vezes um medo, não tem que ter esse medo. O profissional de saúde está ali para servir vocês, né? É o meu papel, eu entendo sempre isso. Eu estou ali para servir as mamães, as famílias que participam do meu programa online. Tanto que eu respondo a todas as dúvidas. E eu falo o tempo inteiro com as meninas, não tem dúvida boba. Alergia, gente, não é uma coisa fácil de entender. O tempo inteiro eu estou estudando, o tempo inteiro eu estou indo a congressos, o tempo inteiro eu estou lendo artigos científicos. Sistema imunológico é um processo complicado de entender. E para uma pessoa que principalmente não é da área da saúde, não trabalha com isso, aí é mais difícil ainda, né? Eu lembro lá quando eu era só mãe de alérgico e olha que eu sou da área da saúde, eu estudei sobre alergia alimentar na faculdade e mesmo assim era difícil para eu entender. Então perguntem, vocês vão para casa com um monte de dúvidas, tem que perguntar o porquê. A pessoa está ali, né, profissional de saúde, assim como toda profissão. A gente trabalha para servir o outro, né? É isso que eu acredito. Eu trabalho para servir. Enquanto as minhas famílias não estão totalmente elucidadas ali, sabendo das informações e tirando todas as dúvidas, para mim não tá bom. E se tem dúvida, vai dar problema. Se tem dúvida, aí quando chega a situação, a família não sabe o que fazer, vai tentar fazer o melhor que pode, muitas vezes não é o melhor caminho, às vezes não é o mais seguro, ou acaba incorrendo ali num contato, num furo, porque não teve a informação que precisava, tá? Então perguntem. Profissional que não responde dúvida de vocês, que não é acessível para tratamento de alergia alimentar, complicadíssimo, porque as dúvidas a gente sabe, acontecem o dia todo, várias ao longo do dia, né? Eu tenho mãe ali no programa que me faz às vezes 5 a 10 perguntas por dia, tá tudo bem, né? A gente vai moldando, isso vai tendendo a diminuir, porque na medida eu faço as mentorias, tem as videoaulas, tem todo o aporte ali, mas ainda dá dúvida. Então eu vou respondendo, isso é no início, né, do processo. Daqui a pouco essas dúvidas vão diminuindo. É o que eu sempre falo, o tratamento das alergias alimentares, gente, quem tem que aprender a fazer é a família. Quem faz o tratamento é a família. Porque o que é o tratamento das alergias alimentares? É a dieta e os cuidados do dia a dia. Quem que faz a dieta da mãe ou da criança e os cuidados do dia a dia é a família. Então o profissional está aqui para te instruir, para te orientar, mas para te ensinar como fazer. Porque não adianta eu aqui desse lado, né, do meu lado ali do consultório, da minha mesa muito linda, maravilhosa, ter todo o conhecimento dentro aqui da minha cabecinha. Sei pra caramba, tenho não sei quantos diplomas, mestrado, pós-doutorado. Lindo, maravilhoso, ótimo, muito bom, isso é fundamental, com certeza. Mas se eu não sei passar isso para a família que precisa aprender, se eu fico só restrita ali no tiro e leite derivados da dieta, é muito mais do que isso, né? A gente sabe que é muito mais. Então, a família tem que aprender. Então, meu papel aqui o tempo inteiro, tanto que eu falo as minhas alunas, né, as minhas mamães de alérgicos, porque eu ensino como fazer, mas quem tem que fazer são elas. Tratamento de alergia alimentar, gente, nenhum profissional pode fazer por vocês, né? Vai ter orientação, vai ter o acompanhamento médico, nutricional, de fono, de psicólogo, de terapeuta ocupacional, lindo, maravilhoso. Mas o tratamento ele é feito no dia a dia, é o que vocês fazem aí na casa de vocês. É isso, né? Então não adianta o médico plantar uma bananeira, a nutricionista rebolar, a psicóloga dançar uma música, até cantar para você. Não adianta. Se vocês não entenderem, não aplicarem, não adianta, né? Então, o profissional ele tem que ser o máximo, né? Tem que fazer essa ligação com a família, tem que explicar de forma mais clara. Cada família tem um nível de entendimento, um nível de compreensão. Tem famílias que têm mais dificuldades gerais, tá? Então a gente também tem que adequar também as instruções para cada tipo de família, cada tipo de alérgico é diferente, né? E os profissionais têm que ser abertos, têm que ser acessíveis, porque 30, 60 dias para uma consulta é pedir para a família enlouquecer, pedir para a mãe entrar em parafuso ali, porque vai dar um monte de dúvida. Tira isso, tira aquilo, faz isso, isso é arriscado, isso não é, e agora a criança está apresentando isso aqui é alergia, não é alergia? Né, que a gente pira na batatinha total, né, meninas? Criança espirrou ali, ai meu Deus, corre para o hospital.
A gente sabe que é assim, isso é coração de mãe, né? Então tem que ter um médico ali para avaliar, te ajudar, falar, ó, isso é reação, isso não é, ou isso aqui é outra coisa, né? A gente tem que ter profissionais acessíveis. Eu quero saber as dúvidas de vocês. Então, eu expliquei os momentos, tá? Da reintrodução do leite. Então, para o TPO de diagnóstico, 30 a 45 dias, e depois o TPO para avaliação de tolerância. Por que eu falei desses 3 a 6 meses, que é o que está lá no consenso, para TPO de tolerância? Porque geralmente criança IgE mediada não faz reação via leite materno. Mas se o seu filho é IgE mediado, tem IgE positiva lá no exame de sangue, no prick test, fez a bolinha vermelha lá, a pápula, o médico também vai pedir para fazer esse TPO, os exames, vai acompanhar pelos exames e aí foge desse tempo, tá, gente? De 3 a 6 meses o médico vai avaliar o momento mais seguro de fazer essa reintrodução do leite de vaca. E, na maioria das vezes, ele vai ter que fazer essa reintrodução do leite de vaca na dieta materna, quando a criança faz urticária e angioedema, lá no consultório, lá no hospital, no posto, tem que ser com acompanhamento do médico, porque esse tipo de reação IF-PAS, tá? Que é uma reação tardia, que não tem a presença de anticorpo, mas que a criança pode ter um risco, porque vomita muito, perde muita água. Pode vir, né, vômitos e depois pode até vir uma diarreia também. O vômito geralmente acontece depois de 3 horas com contato ali da proteína do leite de vaca, que é o principal alimento relacionado a FPAS. Depois a gente tem o arroz e depois alguns outros alimentos. Esse tipo de reação também tem que ser o TPO com acompanhamento do médico, tá, gente? Por quê? Tem riscos. Tem riscos para a saúde da criança, então não façam isso em casa sem acompanhamento do médico. Quando o médico libera para fazer TPO em casa, aí a gente faz um cronogramazinho e tal, faz a forma correta ali, né, dependendo da orientação do médico, mas quando ele libera para fazer em casa, tem tipos de alérgicos que não dá para fazer TPO em casa, não brinquem com isso, tá? Porque a reação pode ser muito rápida, muito forte. Você precisa ter um médico ali do seu lado com o medicamento que precisa tomar, né? No caso da criança com FPAS, com acesso ali já de sorinho na veia. Então, cuidado com isso, tá? Nunca façam TPO sem orientação médica. Não façam TPO sem orientação profissional. Muito cuidado, é meu alerta final da aula de hoje. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Alexia perguntando. Deixa eu ver se tem mais dúvida de TPO, tá, gente? Vamos aqui mais no tema da aula. A Aline perguntando. Ju, bom dia. Depois de quanto tempo de estabilização do bebê, que tem reação gastrointestinal com sangue nas fezes, reintroduzir na dieta derivados do leite da mãe? Ai, Aline, respondi, né? Respondi. 3 a 6 meses pelo consenso, né, o que está lá no consenso, inclusive, por todo o conhecimento que a gente tem, não começa com derivados, não, falei aqui. A Karine perguntando aqui, bom dia, levei meu filho na pediatra, que me orientou a ir colocando leite na minha dieta aos poucos, mas estou insegura, meu bebê tem reações imediatas e tardias. Está com 11 meses. Karine, mas assim, né, aquilo que eu falei aqui dentro da aula, ela te orientou a reintroduzir o leite, mas ela te orientou como? Você está se sentindo segura? Ficou alguma dúvida? Né? Se você já colocou que não está segura. Então, provavelmente, está faltando informações aí para você se sentir segura e entender como fazer essa reintrodução. A minha orientação, gente, ficou insegura, ficou com dúvida, entre em contato com o profissional e converse até tirar todas as suas dúvidas, tá? Porque aí tem um tempo, tem uma observação, né? Quanto tempo a criança já está estabilizada, porque aí a gente vai ter maior chance da criança ter sucesso naquele TPO também, né? Por exemplo, gente, TPO para avaliar tolerância, né? Que é o TPO, a reintrodução do leite na dieta da mãe para avaliar a tolerância, vai fazer todo mês, não é assim, em todo mês vamos fazer, não é assim, tem que dar esse tempo, né, um tempo mínimo ali para o sistema imunológico amadurecer,
por exemplo, né, quando a criança faz sintoma gastrointestinal, para esse intestino desinflamar, a gente sabe que intestino inflamado, ele vira uma peneira, ele abre, né, as células ficam inchadas, abertas, então um pedacinho de proteína que normalmente não passaria começa a passar, e não adianta você ficar fazendo TPO com a criança em reação, né, isso não existe. TPO a gente faz com criança estabilizada, sem reação, para avaliar o quanto ela está tolerante. Se a criança está em reação, seja de pele, seja respiratório ou gastrointestinal, se essas reações estão ligadas, né, podendo estar ligadas à alergia, não adianta, a criança está em reação. Vai fazer TPO de quê? Tem jeito, né? Aí tem que ir lá, voltar lá no profissional que está fazendo o seu acompanhamento, pedir orientações para estabilizar essa criança antes, né? Isso é importante. Estou falando do TPO de tolerância, tá? Porque aqui, Karine, é difícil eu te orientar sem entender direito, né? E principalmente que você falou que ele tem reações IgE mediadas. Se tem reação IgE mediada, gente, cuidado, na grande maioria dos casos, essa reintrodução tem que ser feita lá com o acompanhamento do médico, tá? Não vai fazer em casa, não. Lógico que o médico vai avaliar, enfim, se ele achar que é seguro fazer em casa, mas na grande maioria dos casos não é. Faz ali, fica as primeiras 2 horas com acompanhamento médico dentro da clínica, do hospital, do posto de saúde. É o mais seguro, porque se a criança tiver uma reação exacerbada, você está ali já no local para que ela tenha o socorro. Tá? Geralmente é assim que eles fazem. Aí, isso aqui é legal também, a pergunta da Amanda falando aí da quarentena, né, gente? Estamos nesse processo aí de pandemia ainda, né? Agora não é quarentena, já é noventena, daqui a pouco nem sei quantos dias mais. É importante falar, né, a grande maioria dos profissionais está adotando esse tipo de orientação. Não é o momento da gente correr grandes riscos, né? Os hospitais estão aí cheios, com outro tipo de demanda, não é seguro ficar saindo de casa, muito menos levando as nossas crianças nos hospitais, não é hora de ficar aí fazendo grandes testes, tá? Cuidado com isso, não estamos num momento muito bom de ficar fazendo TPOs aí não. Conversem muito, muito, muito com o médico de vocês, né? A segurança sempre em primeiro lugar, porque a gente está num momento especial, né? Às vezes o risco de fazer um TPO e se der uma reação e precisar ir para o hospital, pode ter risco maior porque chegando no hospital, né, tem o coronavírus, enfim. Então, inclusive, conversem isso aí. Aí a Amanda perguntou aqui, aproveitando a quarentena, estamos isolados, meu bebê já está há 4 meses sem nenhuma reação, será que já é o momento de fazer algum tipo de TPO? É aquilo que eu acabei de falar. Não é o momento, não é o melhor momento de fazer TPO agora. Está tudo bem? Seu bebê está bem? Você está bem? Mantém mais um pouquinho, espera essa loucura do mundo passar. Não é hora. Gente, isso é minha opinião. Agora converse com o profissional que faz o acompanhamento aí de vocês. A Carol falando aqui, ó, o médico não fez o TPO, deve ser o do fechamento do diagnóstico, né? Só pediu para tirar leite derivado. Gente, em alguns casos muito específicos, geralmente nos casos onde a criança já é mediada, que ela vai produzir um anticorpo, que vai aparecer lá no exame de sangue ou no prick test, e que a criança faz sintomas muito graves, né, que trazem risco, ou a criança que tende a fazer anafilaxia ou FPAS, FPAS ainda geralmente faz TPO porque não tem um exame para auxiliar o médico. Mas nesses casos muito, muito específicos, que a criança aí já é mediada, então deu positivo lá para o leite de vaca, né, alterou para alguma das proteínas ali do leite de vaca no exame de sangue. Então, uma caseína, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, né, que são as 2 proteínas do soro que são medidas ali no exame de sangue. E a criança faz um sintoma muito exacerbado e ficou muito claro, né? Porque, gente, tomou o leite, teve contato com a fórmula, só teve isso, a criança só teve contato com isso, e aí inchou, né? Fez placa vermelha no corpinho e deu positivo no exame de sangue, fez uma reação muito grave, né? Muito grande, pode ser que o médico já feche o diagnóstico por ali, tá? São os casos mais específicos, mas na maioria das vezes o médico orienta fazer o TPO também. Então, conversa lá, tá? Você não fez o TPO, né, a reintrodução da proteína, porque não basta tirar a proteína e a criança melhorar. Ela pode ter melhorado
por uma coincidência, pode ter sido alguma outra coisa. Tem que reintroduzir a proteína de forma segura para saber se realmente essa criança faz reação alérgica à proteína. Né, gente? Porque tem até efeito colateral de vacina que pode confundir efeito colateral de remédio, uma questão momentânea ali da criança. Então, por isso é tão importante reintroduzir a proteína.